Ontem nós terminamos na página 48 do livro do Testemunho de Glória Polo, esse livro. Então, quem perdeu os outros, todos eu gravei em vídeo, então todos os vídeos estão na página e estão no YouTube, né? Estão no YouTube. Então, ontem nós terminamos o Senhor falando para ela, né? O tanto que ela falava contra os sacerdotes, contra a igreja, falou sobre os pecados do seu pai, né? E que eles acabaram seguindo os erros dele, né? Então hoje nós vamos continuar na página 48, Satanás e a sua estratégia. Quem viu o filme, e isso são palavras dela, é ela falando, tá? Ela deu o testemunho dela, né, numa universidade, e uma pessoa pediu autorização para transcrever aquele testemunho. Então, o testemunho aqui, tudo na primeira pessoa do singular, que é ela mesma falando. Quem viu o filme da Paixão de Cristo deve lembrar-se que quando estavam a flagelar Jesus, vemos o demônio com um bebê, que é um demônio também, que olha Jesus e sorri. Saibam que hoje já não é um bebê, mas sim um engendro maligno, enorme e perverso, que tem muita gente escravizada pelos prazeres da carne, outros na bruxaria, outros em teologias erradas, como, por exemplo, aquelas que afirmam que o demônio não existe. Imaginem como o demônio é tão astuto que se nega. Ele faz-nos pensar que não existe para poder atuar à vontade. Sim, ele dirige a instrução do homem para fazer-nos pensar que não existe e poder levar-nos à destruição. Até a quem crê em Deus, o maligno busca uma forma de os confundir, às vezes, quando há aparições. Ele faz crer que são aparições falsas. Confunde o povo de 1001 formas, usando a parte débil de cada um. Muitos católicos, crentes, praticantes vão à Santa Missa e ao bruxo ao mesmo tempo. Porque o maligno faz-nos acreditar que não há mal nenhum nisso e que vamos para o céu da mesma forma. Porque não fomos lá para fazer mal a ninguém. O demônio guia, usa e dirige tudo isso com uma estratégia muito bem preparada. Mas fiquem sabendo que quando vão à bruxa, não importa o que vão fazer, a besta coloca-lhes o selo da sua marca. Quando vamos a algum bruxo ou cartomante que leem as cartas ou búzios, invocações de espíritos, astrólogos, em todos esses lugares, o demônio põe-nos o seu selo, a sua marca. Eu fui pela primeira vez a um lugar desses com uma amiga que me levou a uma bruxa para uma consulta, para adivinhar o meu futuro, e aí fui marcada pela besta. O maligno pôs-me o seu selo. O pior é que, no meu caso, o mal marcou-me naquele dia através daquela senhora. A partir daí, começaram as perturbações, tais como pesadelos noturnos, angústias, medos, temores e até um desejo profundo de me suicidar. Eu não entendi o porquê desses desejos. Chorava, sentia-me infeliz e nunca mais me sentia em paz. Rezava, mas sentia o Senhor longe de mim. Nunca mais sentia aquela proximidade com Deus que sentia quando era pequena. Cada vez me custava mais e rezar era cada vez mais e mais difícil. Claro, abri as portas à besta e o maligno entrou com força na minha vida. As mentiras e a primeira confissão mal feita. Quando era pequenina, tristemente aprendi que para evitar os castigos da minha mãe, que eram bastante severos, as mentiras eram excelentes e comecei a andar com o pai da mentira. Aliei-me a ele e comecei a ficar tão mentirosa que, à medida que os meus pecados iam crescendo,
as mentiras iam ficando maiores também. Mas quando reparei que mesmo mentindo me castigavam, comecei a usar outra estratégia de mentira. Por exemplo, sabia que a minha mãe respeitava muito o Senhor e para ela o nome do Senhor era sagrado, era santíssimo. Então eu pensei que tinha a arma perfeita e dizia-lhe: Mãe, por Cristo lindo, eu juro que não fiz isso. Desta forma, eu conseguia finalmente evitar os castigos. Com as minhas mentiras, colocava o nome santíssimo de Cristo no meu lixo, nas minhas maldades, na minha imundície. Fui me enchendo de tanta sujeira e de tantos pecados. Olhem que aprendi que palavras leva-as o vento, e quando a minha mãe insistia muito, eu dizia: Mãe, ouça uma coisa, que um raio me parta se o que eu digo é mentira. Estas palavras eu usei-as muitas vezes e vejam, passou muito tempo, mas acabou mesmo por me cair um raio em cima e só estou aqui pela misericórdia de Deus. A Tânia está perguntando aqui o nome do livro. É esse aqui, ó, Da Ilusão à Verdade, o livro da vida. Na Canção Nova tem dele, tem várias livrarias católicas tem dele. Um dia, a minha amiga Estela disse-me: Olha lá, tu já tens 13 anos e ainda não fostes deflorada? Eu fiquei espantada ao olhar para ela. Como assim? O que é que ela queria dizer com aquilo? A minha mãe sempre me falara sobre a importância da virgindade. Ela dizia-me que se tratava do anel do matrimônio com o Senhor. Mas a minha amiga, com um ar de superioridade, disse-me: A minha mãe, logo que me apareceu a menstruação, levou-me ao ginecologista e estou tomando a pílula. Eu, nessa altura, nem sabia o que era isso. Ela explicou-me que eram pílulas anticonceptivas para não engravidar. E acrescentou que já tinha dormido com um primo, com um amigo, com este, com aquele, uma lista enorme. Ela dizia que era muito bom. As minhas amigas diziam-me: Tu realmente não sabes nada? Quando respondia que não, elas diziam-me que me iam levar a um lugar onde todas tinham aprendido. Eu fiquei preocupada. Sabia lá onde iam me levar. Começou a despertar um mundo novo para mim, novo e completamente desconhecido. Levaram-me a um teatro bem feinho lá no centro para ver um filme pornográfico. Vocês imaginam um susto, uma menina de 13 anos que naquela época nem televisão tinha em casa. Imaginem ver semelhante filme, quase morri de susto. Parecia-me que estava no inferno. Tinha vontade de fugir dali correndo. Não o fiz por vergonha das minhas amigas, mas o que eu queria mesmo era sair dali. Estava assustadíssima. Nesse dia fui à Santa Missa com a minha mãe. Eu estava assustada e fui confessar-me. A minha mãe ficou rezando frente ao Santíssimo. Quando me confessei, disse os pecados de costume, que não tinha feito os trabalhos de casa, da escola, que tinha sido desobediente. Esses eram mais ou menos os meus pecados. Eu confessava-me sempre ao mesmo sacerdote, e ele quase já conhecia os meus pecados. Mas naquele dia, disse ao padre que tinha escapado a minha mãe para ir ao cinema. O padre, surpreendido, quase gritou: Quem escapou a quem? Quem foi aonde? Eu, aflita, olhei para minha mãe. Vejo que estava tranquila, no mesmo lugar, ainda bem que não tinha ouvido nada. Imagine se ouvisse. Eu levantei-me do confessionário zangada com o padre, e claro que não disse que filme que tinha visto. Só por dizer que tinha fugido da minha mãe para ir ao cinema, o padre escandalizou-se tanto. Imagine se lhe dissesse que filme tinha ido ver. Batia-me. Foi aí que começou a astúcia de Satanás, porque daí para frente começam as minhas confissões mal feitas. Daí para frente selecionava o que ia dizer na confissão. Digo isso, mas isso não digo. Este pecado digo ao padre, mas esse não. Começam as minhas confissões sacrílegas. Eu ia receber o Senhor, sabendo que não tinha confessado tudo. Ia receber o Senhor indignamente.
O Senhor mostrou-me como na minha vida foi terrível a degradação da minha alma nesse processo de morte espiritual. Foi tão grave que no fim da minha vida eu já não acreditava no demônio, nem coisa nenhuma. Mostrou-me como em criança caminhava pela mão de Deus, como tinha uma relação profunda com Ele, e como o pecado fez com que eu fosse soltando a mão do Senhor, pouco a pouco. Agora o Senhor dizia-me que todo aquele que come e bebe o seu corpo e o seu sangue indignamente, come e bebe a sua condenação. Eu comi e bebi a minha condenação. Eu vejo no livro da vida como o demônio estava desesperado, porque eu, com 12 anos, ainda acreditava em Deus, eu ainda ia adorar o Santíssimo com a minha mãe. O demônio estava num desespero terrível por ver isso. Quando começou a minha vida de pecado, o Senhor fez-me sentir que estava a perder a paz no meu coração. Começou uma luta com a minha consciência. E o que me dizem as minhas amigas? As minhas amigas diziam-me o quê? Confessasse? Tu és uma tola, passada de moda, e com esses padres mais pecadores que nós? Nenhuma delas se confessava, eu era a única que ainda o fazia. Começou a guerra entre o que me diziam as minhas amigas e o que me dizia a minha mãe e a minha consciência. Pouco a pouco começou a balança a inclinar-se e as minhas amigas ganharam. Então decidi não me confessar mais, porque não me ia confessar àqueles velhos que ficavam escandalizados só por ter ido ao cinema. Vejam a astúcia de Satanás. Afastou-me da confissão aos 13 anos. Ele é esperto, sabiam? Ele coloca-nos ideias erradas na nossa mente. Aos 13 anos já, Glória Polo era um cadáver vivente em meu espírito. Mas para mim foi importante e era um orgulho pertencer àquele grupinho de amigas, de meninas finas e espertas. Quando temos 13 anos, pensamos que sabemos tudo e que todo aquele que fala em Deus está passado de moda ou é doido, porque o que está na moda é desfrutar. Sabem, ainda não lhes contei, é que quando se ouviu a voz de Jesus e aqueles demônios saíram todos porque não suportavam aquela voz, ficou só um demônio. Teve autorização do Senhor para ficar. Esse demônio grandíssimo gritava com os alaridos horríveis: é minha, é minha, é minha. Só esse ficou, porque foi esse que guiou, manipulou e que, como sua estratégia, conduziu as minhas debilidades para que eu pecasse. Foi esse que me afastou da confissão. Por isso o Senhor permitiu-lhe que ficasse ao meu lado. Era por isso que aquele demônio horrível gritava que eu pertencia a ele e acusava-me também. Ele tinha autorização para ficar, porque eu morri em pecado mortal. Desde os meus 13 anos que não me confessava, e até aí, muitas vezes confessei-me mal. Eu pertencia àquele demônio e ele podia ficar durante o meu julgamento. Imaginem-me, envergonhadíssima, a ver com horror os meus pecados, que eram tantos, e ainda por cima aquela coisa horrível a acusar-me e a dizer que eu era dele. Foi horrível. O maligno tirou-me da confissão, assim como me tirou a cura e a limpeza da minha alma. Porque cada vez que pecava, não era gratuito esse pecado. O maligno, dentro dessa brancura da minha alma, colocou-me a sua marca, uma marca de escuridão, e essa alma branca começou a encher-se de escuridão. Jamais comunguei bem, só na primeira comunhão fiz uma boa confissão, daí para frente nunca mais, e recebia na comunhão o meu Jesus Cristo indignamente. Quando nos vamos confessar, devemos sempre, sempre pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e envie a sua santa luz sobre as trevas da nossa mente. Porque uma das coisas que o maligno faz é escurecer a nossa mente, para que pensemos que nada é pecado, que tudo está bem, que não é preciso ir até o sacerdote para nos confessarmos. Até porque eles são mais pecadores do que nós. Que a confissão passou de moda. É claro, foi mais cômodo para mim não me confessar.
Aos 13 anos, a minha amiga Estela engravidou. Quando me disse que estava grávida, eu perguntei-lhe: Mas então, tu não tomavas pílula? Ela disse: Sim, mas não funcionou. E eu disse: Mas e agora? Que vais fazer? Quem é o pai? Ela respondeu que não sabia. Não sabia se foi naquela festa ou naquele passeio, ou ainda se era do noivo. Acrescentou que vai ter que dizer que é do noivo. Em junho viajaram de férias, ela e a mãe. Já tinha 5 meses de gravidez. Quando retornou, fiquei surpreendida. Ela não tinha nada de barriga e parecia um cadáver. Estava tão pálida e daquela menina extrovertida que se divertia com tudo, não ficou nada. Já não era a mesma. Sabem, nenhuma de nós gostava de ir à missa, mas na escola, que era de freiras, tínhamos que ir com elas. Havia um sacerdote velhinho que demorava muito, e a nós essas missas pareciam eternas, nunca mais acabavam. Enquanto durava a missa, nós estávamos o tempo todo na brincadeira, a rir sem atenção nenhuma. Mas um dia chegou um sacerdote novo, muito jovem e muito bem apresentável. Nós comentávamos que um jovem tão atraente como o padre era um desperdício. Combinávamos qual de nós o iria conquistar. Imaginem! Lá na nossa escola, as freiras eram as primeiras a comungar, e a seguir éramos nós, e todas sem confissão. Fizemos uma aposta para ver quem conquistava o padre. Quando fôssemos comungar, desabotoávamos a blusa, e aquela a quem o padre, ao dar a hóstia, lhe fizesse estremecer a mão, era essa que melhores seios tinha. Era essa que tinha chamado a atenção do padre. As coisas satânicas que o maligno nos fez fazer. E nós pensávamos que eram brincadeiras. A que ponto chegávamos? Mas quando a minha amiga Estela chegou daquelas férias, já não era a mesma, divertida, brincalhona e alegre de sempre. Agora tinha o olhar apagado, triste, muito triste. Ela não queria contar-me, mas um dia fui à casa dela e ela baixou a saia e disse-me: quando a minha mãe soube que eu estava grávida, ficou tão furiosa, que imediatamente me agarrou pela mão, colocou-me no carro e levou-me ao ginecologista. Quando chegou lá, disse ao médico: ela está grávida, faça-me o favor, cobre-me o que quiser, mas necessito que a opere imediatamente e resolva-me este problema. A minha amiga abre o guarda-roupas do seu quarto e vejo logo um frasco de vidro com uma tampa vermelha, com um líquido e um bebê completamente formado ali, naquele frasco. Nunca esquecerei. Em cima da tampa do frasco, a caixa com a pílula anticoncepcional. Imaginem. Vejam como o pecado põe uma pessoa doente e uma mãe que fica espiritualmente doente, cega, ao ponto de levar a filha a abortar. E ainda por cima manda colocar o bebê num frasco para que nunca mais se esquecesse de tomar a pílula. E colocou aquele frasco no guarda-roupas de forma que, apenas abrisse a porta, visse logo aquele frasco macabro e sobre a tampa a caixinha com a pílula. Simplesmente macabro e doentio. É o que o demônio faz quando lhe abrimos a porta com o pecado e não limpamos na confissão. Quando perguntei à minha amiga se não lhe doeu e se não estava triste, ela respondeu ironicamente: mas por que havia de estar triste? Pelo contrário, ainda bem que me livraram desse problema. Mas era mentira, porque ela nunca mais voltou a ser a mesma. Pouco tempo depois entrou em depressão, uma depressão terrível. Depois começou a consumir LSD. E claro que, como eu era sua melhor amiga, ofereceu-me. Mas eu assustei-me. Por um lado, apetecia-me provar, porque ela dizia que a droga fazia sentir-se muito bem, que parecia estar flutuando, que parecia estar nas nuvens. E tantas outras coisas boas me dizia, que me apeteceu provar, mas não pude. Fiquei assustada e disse-lhe que não, porque podia ficar cheirando a isso e a minha mãe descobrir, porque tinha um olfato apuradíssimo e que me matava se descobrisse. O fato é que não provei. O Senhor mostrava-me agora que não foi pelo medo da minha mãe que não provei, mas sim a graça de Deus por ter uma mãe que rezava, e a sua oração com o rosário sustentava-me e não me deixava descer tão baixo. Mas as minhas amigas não gostaram, discutiram comigo, gritaram
e ficaram chateadas por eu não ter provado. Mas eu não pude. Essa foi uma de tantas graças que recebi por ter uma mãe cheia de Deus que rezava por mim, que vivia unida ao Senhor. Passaram os 13 anos, os 14, 15 e cheguei aos 16. Tristemente, aos 16, conheço e tenho meu primeiro noivo. Começou a pressão das minhas amigas. Eu era considerada a ovelha negra por não ter sido deflorada, como elas diziam. Agora que tinha noivo, começava a pressão psicológica. Eu tinha lhes prometido que quando tivesse um noivo, sim, antes não. Agora já não tinha escapatória. Eu disse à minha amiga Estela: mas e se eu ficar grávida como tu? Ela respondeu que não ia acontecer isso, porque agora havia outros métodos, como por exemplo os preservativos. Porque na época dela só se usavam as pílulas, mas agora eu não ia ter problemas. Disse-me que ia me dar 5 pílulas para tomar todas no mesmo dia e que usássemos os preservativos, que ia ver que não me acontecia nada. Eu sentia-me mal por ter de cumprir essa promessa, mas não queria ficar mal com elas. Olhem que quando aconteceu, vi que a minha mãe tinha razão quando dizia que uma menina que perde a virgindade apaga-se. Eu sentia isso. Que algo se apagou em mim, como se tivesse perdido algo que não voltaria a recuperar. Foi essa sensação que ficou, e também uma tristeza enorme. Não sei por que é que dizem que o sexo é bom. Não sei por que os jovens dizem gostar tanto. Eu acho que não é bem assim. No meu país, Colômbia, vê-se na televisão tanta publicidade que fala e incentiva a sexualidade segura com preservativo. Que desfrutem a sexualidade. Eu sinto tanta tristeza quando vejo isso. Se soubessem. Olhem que no meu caso eu senti-me muito triste e senti um medo tremendo de chegar em casa e a minha mãe notasse. Eu nunca mais olhei para minha mãe nos olhos, com receio que ela visse nos meus olhos o que eu tinha feito. Sentia-me furiosa e até revoltada comigo mesma e com as minhas amigas por ter sido débil e ter feito algo que não desejava e fazê-lo só para lhes fazer a vontade. Mas sabem que apesar dos conselhos da minha amiga Estela e com todos os cuidados na minha primeira relação, fiquei grávida. Imagine o susto de uma menina com 16 anos grávida. Chora. Comecei a notar muitas mudanças no meu corpo. No meio do medo, também comecei a sentir ternura por esse bebê que tinha dentro de mim. Falei com meu noivo e contei-lhe. Ficou surpreendido. Eu esperava que me dissesse que nos casássemos. Eu tinha 16 anos e ele 17. Mas ele disse que não íamos estragar a nossa vida, que eu tinha que abortar. E lá vou eu, preocupadíssima, triste, muito triste com a minha amiga Estela. Ela disse-me: não te preocupes, isso não é nada. Lembra-te que eu já passei por isso várias vezes. Fiquei um pouco triste a primeira vez, a segunda já foi mais fácil, e a terceira já não se sente nada com o aborto. Eu disse-lhe: mas tu imaginas quando eu chegar em casa e minha mãe vir semelhante ferida? Vai matar-me. Ela diz-me: não te preocupes, porque agora já não fazem essa ferida tão grande. Aquela vez que viste aquele corte tão grande foi porque o bebê já estava muito grande. Mas agora não. No teu caso, não te preocupes, porque está pequenininho. Não te vai acontecer nada, tua mãe nem vai perceber. Ó irmãos, que tristeza, que dor tão grande, como o demônio nos faz ver as coisas. Como se não fosse nada, como se fosse algo sem importância, como se um aborto provocado fosse o mais natural do mundo. Que até uma estupidez sentir-se mal, que o sexo era para desfrutar sem remorso, sem culpas. Mas sabem por que é que o maligno faz isso? Porque leva as pessoas a isso? Porque, entre outras razões, precisa de sacrifícios humanos. Porque cada aborto provocado, Satanás adquire mais e mais poder. Ninguém pode imaginar o susto, o medo e a sensação de culpa quando cheguei a esse hospital bem longe da minha casa para fazer um aborto. O médico anestesiou-me, mas quando acordei, nunca mais fui a mesma. Mataram aquele bebê e eu morri com ele. Nesse momento do testemunho, a Glória chora.
Sabem? O Senhor mostrou-me no livro da vida aquilo que não vemos com os olhos da carne, aquilo que aconteceu quando o médico me fez o aborto. Eu vi o médico que com uma espécie de tenaz agarra o bebê e parte-o em pedaços. Esse bebê grita com tanta força, nem que tenha só 1 minuto de fecundação, já é uma alma adulta. Podem usar a pílula do dia seguinte ou qualquer outra forma, mas estão a matar um bebê com uma alma adulta, completamente formada, porque a alma não cresce como o corpo, mas é criada por Deus no mesmo instante em que se encontra o espermatozoide com o óvulo, nesse segundo. Porque no livro da vida, vi como a nossa alma, imediatamente após se tocarem as 2 células, forma uma faísca de luz formosíssima, e essa luz aparece ser como o sol, tirado do sol de Deus Pai. Num segundo, a alma criada por Deus é adulta, madura, plena e à imagem e semelhança de Deus. Aquele bebê está submergido no Espírito Santo que sai do coração de Deus. O ventre de uma mãe, após ser fecundado, ilumina-se de imediato com o brilho dessa alma e da comunhão de Deus com essa alma. Quando lhe arrancam esse bebê, essa vida, eu vi como o Senhor estremecia quando lhe arrancam essa alma das mãos. Quando matam aquele bebê, ele grita tanto que todo o céu estremece. Eu vi, no meu caso, quando matei o meu bebê, ouvi-o gritar tanto e tão forte. Vi também Jesus na cruz a gritar, a sofrer por essa alma e por cada alma que é abortada. O Senhor grita na cruz com tanta dor. Se vocês vissem, ninguém teria coragem de provocar um aborto. Aí a Glória chora novamente. Agora pergunto-vos, quantos abortos há no mundo? Num dia, num mês? Imaginam a dimensão do nosso pecado? A dor, o sofrimento que provocamos ao nosso Deus? E quanto é misericordioso, quanto nos ama, apesar da monstruosidade dos nossos pecados. O sofrimento que causamos a nós próprios e como o mal toma posse da nossa vida. Vou ler só mais uma página, porque ainda fala do aborto. Aí a gente deixa para amanhã. Aqui ela fala que é o pecado mais grave e o mais terrível de todos. Cada vez que o sangue de um bebê se derrama, é um holocausto a Satanás, e ele fica com mais e mais poder. E essa alma grita. Mais uma vez repito-vos, essa alma é madura e adulta, mesmo que não tenha olhos, nem carne, nem mesmo um corpo formado, mas já tem uma alma completamente adulta. E esse grito tão grande, quando estão a assassinar, faz estremecer todo o céu. Mas pelo contrário, é um grito de júbilo, de triunfo no inferno. A única comparação que me vem à mente é como na final de um mundial de futebol, aquela euforia toda, mas como se fosse um estádio enorme, imenso, até perder de vista pela sua grandeza, cheio de demônios gritando como loucos o seu triunfo. Eles, os demônios, jogavam em cima de mim esse sangue, desses bebês que eu matei ou contribuí para isso, e a minha alma branca ficou negra, absolutamente toda negra. Depois dos abortos, eu pensei que já não tinha mais pecados. Mas o mais triste foi ver que Jesus me mostrava como eu também tinha matado no meu planejamento familiar. Sabem por quê? Eu usava o T de cobre para não engravidar. Desde os 16 anos, usei esse método contraceptivo até o dia em que me caiu o raio. Só quando queria engravidar depois de casada, o tirava, para logo que pudesse o voltar a colocar. Quero dizer a todas as mulheres que usam esses métodos, esses dispositivos intrauterinos, que sim, provocam abortos. Sei que muitas mulheres, já aconteceu mesmo a mim, que no nosso período menstrual, muitas vezes vemos uns coágulos grandes e sentimos dores mais fortes do que o normal.
Vamos ao médico e ele não dá muita importância, receita os analgésicos e se as dores forem muito fortes, umas injeções, dizendo que não nos preocupemos, que é normal, porque é um corpo estranho que está ali, mas que não há problema nenhum. Sabe o que isso é? São microabortos, sim, microabortos. Os dispositivos intrauterinos provocam microabortos, porque logo que se une o espermatozoide e o óvulo, como já lhes disse anteriormente, desde esse momento forma-se uma alma, que não precisa crescer porque já é adulta. O que acontece é que os dispositivos intrauterinos não deixam o óvulo fecundado implantar-se no útero e morre. É expulsa aquela alma. Por isso são microabortos. Um microaborto é uma alma adulta completamente formada a quem não foi permitido viver. Foi muito doloroso ver quantos bebês tinham sido fecundados, mas tinham explodido. Esses sóis, essas faíscas divinas, não se podiam agarrar por causa do DIU de cobre. E os gritos desses bebês desgarrando-se das mãos de Deus Pai quando não se podiam implantar é espantosamente horrível de ver. Mas o pior é que não podia dizer que não sabia. Eu, quando ia à missa, não prestava atenção ao que o padre dizia, nem ouvia, e se alguém me perguntasse qual foi o evangelho, eu não sabia. Sabem que até na missa os demônios estão presentes para nos distrair, para nos fazer adormecer, para não nos deixar ouvir nada. Pois eu, numa dessas missas em que estava completamente distraída, o meu anjo da guarda deu-me uma sacudidela e destapou os meus ouvidos, para que eu ouvisse o que o padre dizia naquele momento. E eu ouvi o padre falar precisamente sobre os dispositivos intrauterinos. E dizia que eram abortivos e que todas as mulheres que estivessem a usar esse método para o controle da natalidade estavam abortando, que a igreja defende a vida e que todo aquele que não defende a vida não pode comungar, que todas as mulheres que usassem esse método não podiam comungar. Eu ouvi aquilo e fiquei furiosa contra o padre. Mas o que estariam a pensar esses padres? Com que direito? Por isso é que a igreja não avança. É por essas e outras que as igrejas estão vazias? Claro, porque não estão com a ciência. Quem pensam que são esses padres? Por acaso vão dar de beber a todos os filhos que vamos ter? De comer. Eu saí furiosa da igreja a resmungar. O fato é que no meu julgamento diante de Deus não pude dizer que não sabia, porque apesar de ouvir aquelas palavras do sacerdote, não fiz caso e continuei a usar esse mesmo método. Quantos bebês mataram? Por isso vivia tão deprimida, porque o meu ventre, em vez de ser fonte de vida, transformou-se num cemitério, num lugar de matar bebês. Imaginem que a própria mãe, a quem Deus deu o dom tão grande de dar a vida, de cuidar do seu filho, protegê-lo contra tudo e todos, aquela mesma mãe, com todos esses dons, mata o seu filhinho. O demônio tem levado a humanidade com a sua estratégia maligna a matar os nossos filhos. Agora compreendo por que razão vivia continuamente amargurada, deprimida, com mau humor, mal educada, com mau feitio, sempre de cara má, frustrada com tudo e todos. Claro, tinha me transformado sem saber numa máquina de matar bebês, e isso afundava-me mais e mais no abismo. O aborto é o pior de todos os pecados, o provocado, não o espontâneo. Porque matar os filhos ainda no ventre da mãe, matar um bebezinho inocente e indefeso é dar a liderança a Satanás. O demônio lidera do fundo do abismo porque estamos a derramar sangue inocente. Um bebê é como um cordeiro inocente sem mancha. E quem é o cordeiro sem mancha? É Jesus. Nesse momento, aquele bebê é a imagem e semelhança de Jesus. Isso faz uma ligação tão profunda com as trevas, ao ser a própria mãe a matar esse bebê, que faz com que saiam mais demônios do inferno para destruir e destroçar a humanidade. Abrem-se como uns selos que Deus tinha colocado para o mal não sair.
Mas por cada aborto, abrem-se esses selos e saem como que umas larvas horríveis, que são mais e mais demônios que vão saindo, para seguir e perseguir a humanidade e a seguir fazer-nos escravos da carne, do pecado e de todas as coisas más que vemos e que se verão cada vez mais. É como se dessemos a chave do inferno aos demônios para que saiam. E vão saindo mais e mais demônios, de prostituição, de aberrações sexuais, de satanismo, de ateísmo, de suicídio, de insensibilidade e de todos os males que vemos à nossa volta. E o mundo vai ficando cada dia pior. Olhem quantos bebês se matam todos os dias. Esse é o triunfo do maligno. Saibam que por esse preço de sangue inocente são mais e mais demônios fora do inferno soltos entre nós. Reparem, nós pecamos mesmo sem saber, e a nossa vida vai se transformando no inferno, com problemas de todo tipo, com doenças, com tantos males que nos afligem, e que é pura e simplesmente a ação do demônio na nossa vida. Mas somos nós, e só nós, que abrimos a porta ao mal com o nosso pecado e permitimos que circule livremente na nossa vida. Não é só com o aborto que pecamos, mas é dos pecados mais graves. E depois temos o descaramento de culpar a Deus por tanta miséria, tanta desgraça, tanta doença e tanto sofrimento. Mas Deus, na sua infinita bondade, ainda nos dá o sacramento da penitência e temos a oportunidade de nos arrependermos, de lavar o nosso pecado na confissão e romper os laços que nos unem a Satanás e a sua influência na nossa vida. Dessa forma, podemos lavar a nossa alma, mas, no meu caso, não o fiz. E aqui nós encerramos. Lemos da página 48 até a página 64. Mas acho que uns 3 dias eu acho que a gente termina. Então, nós terminamos, né, essa leitura de hoje. Amanhã, como eu falei, a gente começa